Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem, estudando, aproveitando esse teu tempo aí, aprofundando nos nossos conhecimentos. Eu sou o professor Rivaldo Machado, professor de Geografia, aqui do SAI Digital. O que é nosso tema? O que nós vamos estudar hoje? Questão da produção e de consumo de energia. Então, você já sabe muito bem, quando nós falamos de energia, hoje nós acabamos tendo o quê? Isso é de uma importância e uma importância gigantesca no mundo. Está relacionado com o desenvolvimento econômico e social. Está relacionado com as questões ambientais e assim por diante, né? Mas a nossa principal preocupação hoje vai ser o quê? Vai ser entender um pouquinho mais a realidade brasileira a respeito de algumas fontes de energia, né? Vamos começar hoje conversando um pouquinho sobre a hidroeletricidade, tá? Então hoje nós sabemos aí que a hidroeletricidade ao lado do petróleo acabam sendo o quê? Os dois grandes componentes da matriz energética brasileira. É ali que se concentra pesadamente o nosso consumo. E sempre lembrando você também, quando nós falamos desses elementos, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que tem que fazer essas relações. Essas fontes são viáveis, né? Se elas são viáveis, sim ou não, quais as razões que se levam a isso? Quando nós produzimos e consumimos energia num país, isso é de uma forma que apresente uma certa sustentabilidade. Será que a gente continua nessa forma de produção e de consumo? Ou a gente precisa de algumas políticas públicas aí que venham a mudar essa matriz energética no Brasil no futuro? Então, muito disso, a gente não tem as respostas muito claras. Mas uma coisa que nós devemos entender, sem sombra de dúvidas, é que a compreensão dessa realidade leva também a gente entender cada vez mais o quê? Cada vez mais das necessidades e das realidades do nosso povo e também do nosso país, tá? Então, olha lá, ó. Eu gostaria aqui de começar com você dando uma olhadinha no chamado potencial hidrelétrico brasileiro. E ele se apresenta aí, ó, gigawatts, dezembro de 2017. Se preocupa não, tá? Porque apesar de ser de 2017, está muito próximo da nossa realidade aí. Então você vê logo aqui embaixo, 246,31 gigawatts é o nosso potencial hidrelétrico. Mas, por outro lado, nós acabamos percebendo o quê? Nós acabamos percebendo que ele se encontra, por assim dizer, muito mal distribuído em todo o nosso território. Como é que a gente vai entender isso? Olha lá, ó. Então você acaba percebendo aqui que o maior potencial que nós temos hoje no Brasil, ele se encontra aqui, na região norte do Brasil, né? Isso que é muito tranquilo, muito fácil de ser compreendido. Por quê? Aqui ao norte nós encontramos um planalto, que é o Planalto das Guianas e o Planalto Central brasileiro. E aqui, as terras baixas da Amazônia. Então nós vamos ter uma quantidade muito grande de rios nessa bacia amazônica que ela trata de fazer o quê? Serem rios de planalto. Ó, que beleza! Então a Amazônia pode produzir tudo isso de eletricidade? Mais ou menos. Qual é o problema que nós encontramos aqui? Nosso maior potencial, ele não tem dificuldades de ser aproveitado. Por quê? Para que produzir tanta energia aqui, se nós sabemos que é uma região de baixa ocupação populacional e também baixa atividade econômica? Daí você pode pensar, mas produz lá e transmite para outras regiões brasileiras. Devido às grandes distâncias que existem aí, isso é inviável, né? As linhas de transmissão necessitariam de investimentos muito elevados e, por outro lado, nós acabamos sendo o que também, né? Quando você faz o transporte dessa energia, os cabos consomem uma parte, então ia ter que se produzir muito aqui para chegar em cada um dos destinos em menor quantidade.
Nordeste, nós temos um potencial de 22,9 gigawatts, segunda região mais populosa do país. Então, aí nós necessitamos de mais energia. Tem que se aproveitar mais isso. Centro-Oeste tem um potencial significativo, quase 40%, mas também é uma região de baixa ocupação, somada ao quê? Baixa atividade econômica e não se consome em grande quantidade essa energia. Nosso segredo está aqui, ó. Região Sudeste, 43,93 gigawatts. Só que não devemos nos esquecer que a região Sudeste mais rica, desenvolvida e povoada no Brasil. Então pode-se dizer que o potencial ele está quase todo sendo utilizado hoje, não tem como crescer isso. E a região Sul, os 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem aí um potencial de 41,81 gigawatts, né? Principalmente esse potencial aqui, ele se deve ao fato de se encontrar na região, lá no Rio Iguaçu, na fronteira do Paraná com o Paraguai, a maior hidrelétrica do planeta, que é a hidrelétrica de Itaipu, né? Mesmo assim, nós encontramos que a região sul ela tem uma densidade demográfica elevada e também o seu desenvolvimento econômico é significativo. Quando nós falamos nessas hidrelétricas aí, o que é que nós temos que lembrar? Olha lá, ó. Algumas das grandes hidrelétricas brasileiras. Então aqui você tem exemplo, já citei para você a Itaipu Binacional, aquela ideia de uma sociedade, uma associação entre Brasil e Paraguai no Rio Paraná. Ela tem uma potência instalada de 14.000 megawatts, tá? Segunda que nós temos é uma hidrelétrica brasileira que ela acabou tendo nos últimos anos, assim, chamando muita atenção. É a hidrelétrica de Belo Monte, que fica lá no rio Xingu, segunda maior hidrelétrica brasileira no Pará, com uma potência instalada aí, que ela trata de fazer o quê? Ultrapassar um pouco os 11.000 megawatts, quase que um Itaipu. Belo Monte chamou muita atenção de muita gente, por conta de quê? É uma hidrelétrica que foi construída lá no rio Xingu, no meio da Amazônia, apesar de ser um projeto que, se comparado com a Itaipu, por exemplo, a área de alagamento não foi grande, mas chamou a atenção do mundo inteiro. Tratou justamente de deixar submersa uma parte de floresta e uma parte de população nativa da região teve que abandonar também devido a isso aí. Então, eis as dificuldades. Tucuruí, lá no Pará, no rio Tocantins, é a terceira hidrelétrica brasileira, muito relacionada à sua construção com o quê? Com essa exploração mineral na região, principalmente lá, a região de quê? A região aí da Serra dos Carajás. Hoje nós temos as hidrelétricas do Rio Madeira, Jirau e Santo Antônio, são hidrelétricas importantes também, Ilha Solteira no Rio Paraná, Xingó, Paulo Afonso no Rio São Francisco. Então são importantes hidrelétricas que nós temos aí. Então percebe que esse potencial, ele não é um potencial pequeno. Um outro elemento, por assim dizer, uma outra fonte de energia significativa que nós temos no Brasil aí, seria o quê? O gás natural, que é uma fonte de energia que tem a sua produção muito associada ao quê? Muito associada aí principalmente a produção de petróleo. O que nós temos aqui? Como é que isso aqui funciona? Aonde está a maior parte da nossa produção? Então funciona assim, ó. Nessa região de Urucu, da Amazônia, existe uma reserva gigantesca que abastece principalmente Manaus, mas Coari também. Daí nós encontramos que uma parte significativa também de gás natural, que é consumido no Brasil, tem sua origem lá na Bolívia, o gasoduto Brasil-Bolívia. Uma parte dele vai tratar de fazer o quê? A Transpetro leva até Cuiabá e a chamada TBG leva até São Paulo e a partir de São Paulo chega até Campos, no Rio de Janeiro, e um outro entroncamento vai até Porto Alegre. Então percebo, nós encontramos aí uma quantidade significativa. E como nós falamos de energia aí, principalmente elétrica,
existe a participação da biomassa. Essa biomassa é representada principalmente pelo bagaço de cana, que durante muito tempo foi, por assim dizer, um empecilho para a produção. Hoje ele é usado principalmente nas usinas de cana-de-açúcar e de álcool, também para a produção de eletricidade. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.